Então, gente, invista numa formação que te traga segurança, numa formação que vai te ensinar a raiz do problema do seu cliente, uma formação que vai te dar respaldo na hora que você atender, que não vai te abandonar. Porque é isso que acontece. Ai, começou a atender, se vira, o conhecimento tá lá, as aulas estão gravadas, é isso que você precisa. Precisa de acompanhamento. Vai ter um momento na sua jornada que você precisa de alguém pegando na sua mão. Recurso, aonde você está alocando o seu recurso? Invista numa formação que vai te dar tudo isso. Não é só certificado. A gente fica só olhando para o certificado, não é só certificado. Porque o comprometimento tem que vir dos dois lados. De quem está formando e de quem está se formando. Eu falo isso para as minhas alunas. Eu dou 150% dos meus 50%. Porque eu acredito que nessa revolução das terapias naturais. Eu acredito que o enteroterapeuta é a profissão do futuro. E quem entrar agora, a hora que isso aqui der um boom, porque a gente não arranhou a superfície, a gente está muito longe de arranhar a superfície. Muito longe. A hora que a gente começar a arranhar a superfície, que a gente realmente conseguir catapultar, quem já estiver dentro, filho do céu, vai chegar muito longe. Mas para isso, precisa ter alguém que te guie, precisa ter suporte de alguém que sabe do que está fazendo, de alguém que passou pelo caminho que você passou, de alguém que tenha empatia, de alguém que tenha experiência. Não só como terapeuta, mas como cliente. De alguém que já atendeu vários clientes para poder te dizer que uma coisa, gente, que me incomodava demais nos cursos de terapias naturais. 95% dos professores não atendiam mais. Há muitos anos. Desatualizado no mercado, não sabe o que o cliente está falando, o que ele está pedindo, como é que está o mercado. Só falando de uma técnica, a mesma aula que ele dá, curso, começa e acaba, turma 1, 2, 3, 10, 50, turma 120, ele está dando a mesma aula. Sem experiência do campo de batalha. Sem estar lá levando, apanhando do inimigo lá e tentando traçar uma estratégia. Uma coisa que é muito interessante, gente, tava falando isso com o diretor esses dias, sobre muitas vezes a gente está tão focado na concorrência, a gente está tão focado no que o outro está fazendo, que a gente esquece de olhar para o nosso negócio, olhar para as nossas terapias, olhar para aquilo que eu estou fazendo com o meu negócio de terapias naturais. Sim, porque a sua terapia natural não é altruísmo, é um negócio. Precisa ser tratado como um negócio, né? E eu fico tão preocupada porque o terapeuta fulano de tal tá fazendo isso, o terapeuta fulano de tal tá ganhando aquilo, porque que eu esqueço de olhar o que eu posso fazer para melhorar os meus resultados. E quando você se diferencia dentro das terapias naturais, quando você se torna um enteroterapeuta, quando você começa a tratar a raiz do problema do seu cliente, o concorrente não importa mais. Ele vai diminuindo até ele sumir. Ele deixa de ser relevante para o seu negócio. Porque você começa a focar na sua estratégia, na estratégia correta, a estratégia que trata a raiz do problema do cliente, a estratégia que vende tratamento, não vende sessão, a estratégia que apresenta resultado rápido, a estratégia que constrói autoridade. Que o que o outro faz ou deixa de fazer começa a ser irrelevante para você. Será que se você está focando demais no teu concorrente e não está deixando de focar no teu negócio? Stephanie, mas eu estou endividada. Como que eu vou investir numa formação? Eu estou endividada. Como é que eu vou fazer estratégia de divulgação do meu trabalho? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tive numa situação difícil. E eu tive que escolher.
Eu tenho a história do João lá e o pé de feijão. Ele pode comer os 3 feijões, ele só tem 3. Ele pode comer os 3 feijões e morrer de fome 5 dias depois. Ou ele pode plantar e esperar crescer. E daí ele vai ter muitos feijões para comer. Se você está endividado, você já está endividado. Pega o pouco recurso que você tem e às vezes, gente, o recurso que você tem é só o limite do cartão de crédito. Investe numa formação que vai te ajudar a multiplicar aquele valor, que vai te dar resultado financeiro rápido. E com o resultado financeiro, você vai lá e quita suas dívidas, renegocia as suas dívidas. Por quê? Porque se você comer o feijão, a dívida vai continuar no mesmo lugar. Agora, se você pegar o feijão, plantar, vai ter que esperar um tempinho ali para o feijão crescer, não é verdade? Mas a hora que der, vai dar para você e você vai poder dividir com outras pessoas ainda. Tenho a Fábio, uma aluna lá dentro da formação, que ela... Gente, depois, eu fico sabendo dessas histórias muito tempo depois. Ela falou assim, seja o que Deus quiser, eu vou só passar o cartão. Depois eu fui descobrir que ela estava totalmente endividada. A família dela estava ajudando ela financeiramente. Mas ela encontrou o caminho de luz dela. Ela encontrou aquilo que ela nem sabia que ela estava buscando. Ela encontrou a missão dela, o propósito de vida dela, que é ajudar as pessoas tratando a raiz do problema delas, que é fazer diferença real na vida das pessoas, que é parar de amenizar sintoma. Ela, inclusive, falou essa frase para mim, eu estava cansada de ficar amenizando o sintoma do meu cliente. Eu queria trazer resultado real. Sabe aquela história, tipo, você tá dentro do buraco, aí você fica só olhando pro buraco, falando do buraco, pensando no buraco, e o buraco, de repente o buraco fica maior do que ele realmente é. Quando eu fico dizendo, eu tô sem dinheiro, ai, eu não consigo, eu não posso, ai, esse mês eu tô apertada, ai, o que eu vou fazer para pagar minhas contas? Você nunca vai sair desse buraco. Agora, se você olhar, poxa, eu tenho uma oportunidade de investir em algo que vai me dar recurso daqui a pouco, que vai me ajudar a ter mais recursos financeiros, que vai me ajudar a quitar minhas contas, que vai me ajudar a ajudar outras pessoas a ter recurso para crescer o meu negócio. É diferente. Eu começo a ver os investimentos, eu começo a ver as oportunidades, ao invés de só olhar os problemas. Por que a maioria das pessoas acha que as terapias naturais está fadada a acabar? Porque fica olhando só os problemas, fica olhando só as dificuldades e não vê as oportunidades. E quem está vendo a oportunidade, quem está vendo a interoterapia passar e subir nesse avião, meu amor, a hora que essa pessoa que está focada na dificuldade, no problema, perceber, a gente já vai estar muito longe. Foque nas oportunidades, pare de focar no problema. O focar no problema te trouxe até aqui. E se você continuar focado no problema, continuar focada no problema, você vai ficar cada vez mais fundo nesse buraco. Olhe para as oportunidades, olhe para as soluções. Olhe para aquilo que vai te trazer esperança. Olhe para aquilo que vai te trazer retorno. Olhe para aquilo que vai te dar uma oportunidade de mudança. Como é que é aquela frase lá do Einstein? É loucura fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Busque a sua oportunidade. Veja qual a oportunidade que está se apresentando na tua frente. E a primeira oportunidade é o quê? Jornada tratando na raiz, tá aí.